Olá, e bem-vindo a mais um módulo do nosso curso. Hoje vamos falar sobre como aplicar o Interaction Protocol dentro da abordagem de Synthetic Phonics. Esse protocolo foi desenvolvido com base em princípios da neuroeducação, técnicas da fonoaudiologia e didática para a aquisição da segunda língua na infância. Ele é sustentado por 4 pilares fundamentais: interação significativa, emoção e cognição, ambiente como terceiro educador e estratégias de aprendizagem de idioma. Vamos mergulhar em cada um deles para entender como podem ser aplicados na sua prática com o ensino de fonética na segunda língua. O primeiro pilar do protocolo é a interação. E por meio da interação com adultos responsivos, que a criança tem oportunidades reais de usar o idioma. Aqui incorporamos técnicas da fonoaudiologia que apoiam o desenvolvimento linguístico. A primeira delas é level. Fale um pouquinho acima do que a criança já consegue falar. Se ela diz dog run, você pode dizer yes, the dog is running very fast. Isso ajuda a puxar o desenvolvimento da linguagem para frente, sem forçar. Outra técnica é o expand. O adulto acrescenta informações gramaticalmente corretas às frases incompletas da criança, para modelar os elementos gramaticais que estão faltando. Se ela diz car blue, você pode dizer the car is blue, yes. Você está mostrando como usar palavras importantes como pronomes e artigos. O próximo é pace. Fale devagar, com pausas naturais, mesmo que pareça que ela está entendendo. Crianças pequenas ainda estão aprendendo a processar a fala e a linguagem, então falar com calma ajuda muito. A próxima técnica é conversational pause. Depois de perguntar, espere até 5 segundos antes de falar de novo. Por exemplo, what are you building? Dê tempo para a criança pensar e responder. Enquanto isso, mostre com o seu rosto e o seu corpo o que você está esperando. Sorria, levanta a cabeça, abre a boca. O próximo é parallel talk. Fale o que a criança está fazendo enquanto brinca junto com ela. Ela está desenhando, você diz, "You're drawing a big red circle." Você está ajudando ela a conectar a ação com a linguagem. Outra técnica é o recasting. Repita o que a criança disse, mas de forma mais correta, de uma maneira natural, dentro da conversa. Ela diz, "Eat cookie", e você pode dizer, "Yes, he's eating a cookie", enquanto vocês brincam na casinha, por exemplo, ou na cozinha. Sem corrigir diretamente, você simplesmente mostra a forma correta com naturalidade, como se fosse um eco. Outra técnica é o self-talk, falar consigo mesmo. Fale em voz alta o que você está fazendo, especialmente quando a criança está te observando. Opening the box, let's see what's inside. Oh, blocks! Isso enriquece o vocabulário da criança de uma maneira contextualizada. Outra opção é choices. Dê 2 opções claras, em vez de uma pergunta aberta. Dessa maneira, você evita a frustração e ajuda a comunicação da criança com palavras que talvez ela ainda não saiba, mas que ela quer responder. Por exemplo, em vez de você perguntar, "What do you want?", você pergunta, "Do you want the red crayon or the blue crayon?" A próxima é Sentence Completion Task. Comece uma frase e deixe a criança completar. Today we are going to play with the... Espera a criança dizer. Play-Doh. É uma maneira divertida e leve de estimular a linguagem. Outra é Phonemic Cues. Você dá o som inicial da palavra que a criança quer falar para ajudar na memória. E se ela esqueceu banana, você pode dizer It's a yellow fruit. It starts with banana. Porque às vezes eles sabem o vocabulário, mas na hora de fazer de encontrar o que eles querem usar naquele momento, eles se perdem um pouco. Então, quando você dá o som inicial, ajuda a recuperar essa memória. Essa dica ajuda ele a lembrar a falar a palavra. Logo, nós temos o set it up, que é você provocar situações onde a criança precisa se comunicar. Dê algo difícil de abrir ou esconda uma peça importante, ela vai ter que pedir ajuda.
Can you help me? Can you open? Você está estimulando a comunicação real com sentido. E isso ajuda a perder o medo de se comunicar no outro idioma. E por último, nós temos o stress. Destaca a palavra que você quer ensinar com entonação e emoção. Look, this is a big truck. Wow! Essa ênfase ajuda a criança a perceber e aprender novas palavras com mais facilidade. Cada uma dessas estratégias potencializa o uso da segunda língua de forma natural e respeitosa com o tempo da criança. Esse pilar também está relacionado às estratégias metacognitivas. Como podemos ajudar as crianças a se desenvolverem para aprender uma nova língua? Chamamos a atenção das crianças para observar sons repetitivos, relacionar letras e sons, reconhecer e aplicar padrões, conectar novas palavras, imagens e ações e criar hipóteses e testar. Para isso, usamos atividades lúdicas, jogos fonêmicos, gestos e histórias para ancorar o aprendizado. Nesse ponto, a sua criatividade é totalmente bem-vinda. Isso torna a aprendizagem mais eficaz, duradoura e personalizada. Então, no fim das contas, o que você tem que pensar não é na atividade que você vai dar, mas como você vai conseguir tirar idioma e comunicação da atividade que você já tem. Não importa qual seja. E as técnicas de discurso te ajudam com isso. O segundo pilar é emoção e cognição. Sabemos que o cérebro aprende melhor quando está emocionalmente envolvido e cognitivamente desafiado. Uma situação de estresse, de preocupação e de tristeza previnem o aprendizado. A linguagem está diretamente ligada à emoção, autoestima e à construção de identidade. Então, nesse pilar, a gente considera aptidão linguística, memória de trabalho e de longo prazo, estratégias de aprendizagem, motivação e vontade de se comunicar, ansiedade e afeto como filtros afetivos. Como aplicar isso na prática? Crie ambientes seguros emocionalmente, onde errar faz parte do processo. Utilize jogos, canções e atividades que ativem o afeto e a curiosidade, conectando o conteúdo à experiência da criança. Então, quando você for planejar, você não tem que planejar uma aula de inglês, uma aula de gramática. Você tem que planejar uma aula de habilidades. Como eu vou desenvolver habilidades sociais? Como eu vou desenvolver uma motricidade fina? E trazer jogos incríveis, brincadeiras legais, que você sabe que seus alunos vão amar, e usá-los com as técnicas de discurso para desenvolver a linguagem. O ambiente fala, e muito. Esse pilar se inspira na abordagem de Reggio Emilia, onde o espaço físico é pensado para provocar interações, linguagem e autonomia. Como aplicamos isso em Phonics? Cantinhos com letras móveis, espelhos, miniaturas e materiais manipulativos, pistas visuais com fonema do dia, espaço para exposição de produções escritas ou fonêmicas, rotinas visuais com letras e sons. Tudo isso ajuda a trabalhar a motivação, a autoestima e o sentimento de eu posso. A sala precisa ser um convite ao uso da linguagem, com materiais acessíveis. Como você pode ver, o meu Interaction Protocol não te dá um manual. Ele te ajuda a afinar a sua postura, atitude e modelo de intervenção enquanto educadora para impulsionar o desenvolvimento linguístico das crianças, que podem ser seus alunos, seus filhos ou crianças em intervenção terapêutica. Se ainda não ficou 100% claro, eu vou te dar um exemplo prático. Você pode ir no Google e encontrar qualquer atividade que você gostaria de fazer com a sua turma ou com a sua criança. Vamos considerar que estamos falando do som S, né? Que é o S. Para reforçar o som e desenvolver a linguagem, a gente deve sempre integrar atividades manipulativas e de roleplay. Por quê? Porque crianças precisam desenvolver cognitivamente para desenvolver academicamente. E a linguagem é uma ponte entre as duas coisas. Mas a interação com o ambiente também. Por isso, dizemos que ele é o terceiro educador em um dos nossos pilares. Pois bem, vamos montar um piquenique com várias comidinhas. Essa vai ser uma atividade aberta, an open-ended activity, mas você deve participar em dados momentos, porque você é a fonte linguística, a provedora de input em quantidade e qualidade.
Esse é o seu papel principal no protocolo de interação. Mas como você vai compartilhar o seu conhecimento de idioma de forma que a criança absorva? Brincando com ela, criando vínculo com ela durante essa brincadeira, para que ela se sinta motivada a absorver tudo que vem de você. Acontece muito nas minhas turmas em escolas internacionais da gente receber criança que não fala nem o idioma local, nem o inglês. E adivinha as palavras que elas aprendem primeiro? O idioma local. Você arrisca adivinhar por quê? Porque a motivação é criar vínculo com as outras crianças, para poder participar das brincadeiras. Entendeu agora? Então vamos lá, um piquenique, e você vai brincar junto. Mas e aí, como eu ensino o idioma? Você vai usar as técnicas de interação. Se você for consistente no uso das técnicas durante qualquer interação que você tiver com seus alunos, e se você permitir que eles criem vínculo com você, eles irão absorver o idioma progressivamente. Nesse ponto, você deve usar os Building Blocks of Language e identificar qual bloco seu aluno tem por último na torre dele, para saber qual o próximo bloco você vai dar para ele colocar lá. Logo, usar as técnicas de interação para prover os inputs necessários. Por exemplo, uma criança que entrou na escola essa semana não fala nada de inglês, tem uma torre de um bloco só. Ela precisa de scaffolding e nouns, nomes, né? Então, de volta ao nosso piquenique, para providenciar o scaffolding necessário, você pode usar inputs como level, né? Se seu aluno ainda tem pouquíssimo ou nenhum inglês, você deve usar frases curtas e objetivas de acordo com o level dele e um pouquinho acima. Pace, falar calma e claramente, dando tempo para a criança fazer as associações entre o que você diz e os seus atos para promover a compreensão. Choices, introduzir vocabulário através de choices, que a criança, ao responder, já está usando o vocabulário junto com você. Labeling, ditar o nome dos objetos que você manipula durante o piquenique para promover inputs diversos. Porque ao te escutar, a criança está adquirindo conhecimento prévio e guardando na memória de curto prazo. Quando você interage com ele de novo, a palavra já é familiar. Ela entra no plano da memória de trabalho. Está ali de stand-by para ser usada de volta para você. E quanto mais vezes você usa e faz a criança usar a palavra também, ela vai pouco a pouco sendo transferida para a memória de longo prazo. Outra técnica que você pode usar muito é o self-talk, narrar as suas ações enquanto você brinca junto com a criança. Tem o mesmo efeito do labeling, comentando o que a gente comentou antes. Promove a aprendizagem incidental, uma aprendizagem que ocorre em segundo plano. Também tem o recast, que você ecoa a palavra da criança corrigindo, traduzindo de maneira natural dentro da conversa. E o stress, para exagerar a palavra ou o som para chamar a atenção para ele. Se você está, outra vez, durante o piquenique, a cup, thank you, what is this? E aí a criança te responde, suco. Juice, I love juice. De volta ao nosso foco no som S, você pode usar as mesmas estratégias exagerando no som do S, quando interagir com palavras que tenham esse som. Por exemplo, spoon, sandwich, salad. Sua linguagem corporal e o modo como você se envolve nas tentativas de interação da criança fazem muita diferença. Use expressões faciais, gestos e postura para complementar o significado durante a interação. Tudo isso pode parecer senso comum para algumas professoras mais experientes. E a verdade é que um pouco é mesmo. Mas algo interessante que eu descobri durante a minha pesquisa doutoral sobre esse tema é que as professoras não usam essas técnicas como estratégia didática. Elas usam sem intenção e sem consistência, o que torna o resultado dessas pessoas oscilante. Ao usar as técnicas de maneira estruturada como parte do meu planejamento e parte da expectativa de cada atividade proposta na minha sala de aula, eu percebi um desenvolvimento muito superior a outras turmas que não utilizavam as técnicas como protocolo durante as interações. Se você parar para pensar, como educadores, cada interação é uma intervenção pedagógica. E nesse sentido, o protocolo de interação cumpre muito bem o seu papel.
Agora é a sua vez. Sua atividade final desse módulo é planejar uma lesson, onde você deve apresentar um som com foco em 2 dos 4 pilares que você viu aqui. Use a ficha de planejamento que deixamos para o download e escolha uma letra ou som regular. Inclua estratégias fonoaudiológicas e garanta que o ambiente e a interação estejam presentes. Lembre-se, o objetivo é criar experiências significativas de aprendizagem com a segunda língua, com afeto, contexto e muita escuta ativa.